Olá, você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, muito bom dia. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia logo cedinho. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso e você é o nosso convidado para, a partir de agora, ficar sabendo um pouco mais sobre o impacto da cadeia de etanol de milho, ou melhor, das usinas de etanol de milho instaladas aqui em Mato Grosso, os reflexos que essas usinas estão trazendo para o setor, para toda a cadeia do milho. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o Cleiton Gauer, que é engenheiro agrônomo e gestor técnico do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Bom dia, seja bem-vindo, Cleiton. Bom dia, Patrone, bom dia a todo mundo que está em casa, do microprodutor que nos ouve. A gente vai bater um papo então para discutir qual vai ser o impacto do setor aqui no estado de Mato Grosso e para o produtor de milho mato-grossense. É interessante que são números muito expressivos, fica muito clara na apresentação do Cleiton o impacto positivo que essas usinas, que a agroindustrialização, por assim dizer, tem proporcionado ao setor e, claro, também na formação de preços, dando mais sustentabilidade aí para o produtor, um pouco mais de previsibilidade, se é que é possível nessa atividade para o produtor rural, né, Cleiton? Uma mudança bastante significativa na dinâmica, na conjuntura que o Estado tinha. Se a gente olhar 4 anos atrás, já é uma mudança completa, tanto de preços, de formação, de organização na cadeia, da demanda pelo milho, pelo cereal, novas possibilidades, novos subprodutos atuando também em outros setores, principalmente na criação de animais, seja eles bovinos, suínos ou aves. Então, mudança até para toda a dinâmica do setor que segue, tanto para o produtor dentro da porteira que se estimula e dá uma sobrevida, digamos assim, ao setor. Maravilha. E você que está nos acompanhando, telespectador, em qualquer lugar do Brasil, em especial, claro, aqui em Mato Grosso, se tiver alguma dúvida, alguma pontuação que quiser fazer sobre esse tema, tá aí o telefone na sua tela, mande mensagem para a gente aqui por WhatsApp, código de área 65 99 212 1055. Fique à vontade para mandar sugestão de tema, mas também sugestão de pergunta, de pontuação para ser feita aqui a respeito desse tema hoje. Vamos lá, Cleiton? Perfeito. Vamos seguir então? Vamos começar. Então, basicamente, antes de começar a falar um pouquinho do impacto do etanol, o que o setor da produção de milho representa no estado de Mato Grosso. Então, aqui tem uma evolução histórica desde 2000 até da safra 2000-2001 até a próxima safra 19-20, com a primeira perspectiva que a gente tem. Então, uma evolução lá de 1 milhão de toneladas há praticamente 20 anos atrás e hoje alcançando a marca das 31 milhões de toneladas produzidas no estado, com basicamente 500 mil hectares lá no passado e hoje praticamente 5 milhões de hectares cultivados nesse ano. Aqui a gente tem uma grande expansão na virada da 11-12 para 12-13, na hora que começa a expandir bastante, anos de seca aqui, aquela seca que problema nas lavouras, mas uma evolução muito gradativa e constante, como você mencionou. Né? Então, o produtor lá no início ele não cultivava milho em segunda safra, hoje basicamente a gente olha esse gráfico, mostra a evolução da segunda safra no estado. O produtor não tinha uma motivação, de repente um produtor começou a cultivar, viu que dava certo, o mercado deu oportunidades na época, lá na safra 11-12, com a quebra nos Estados Unidos, um estímulo no preço, então o produtor se sentiu motivado, a gente teve esse salto significativo de 1 milhão de hectares na época, o clima ajudou, e aí basicamente vocês veem que ela não é contínua, basicamente por se tratar de uma cultura segunda safra muito dependente de clima no estado, que é muito divergente de um ano para o outro, digamos assim, principalmente para a segunda safra. Então, nesse volume total, a gente está falando em 32% do milho produzido no país, do milho total, e 3% do milho produzido no mundo. Mas a gente olha, parece que é pouco, mas é uma produção bastante significativa porque a gente está falando de mais de 1 bilhão de toneladas de milho produzido no globo atualmente. Perfeito, vamos seguir lá então. E o destino da produção, para onde então, vai esse milho? Basicamente, esse milho produzido na safra 18-19, a gente faz um acompanhamento da oferta e demanda e hoje, a maior parte ela continua indo para exportação, ela sempre foi uma fatia bastante significativa já no passado e continua, com 62% de tudo que é produzido aqui. Que está aqui na parte inferior da tela aqui, para o telespectador que está olhando, exportação direta ali. Ali o mercado interestadual no meio correspondendo em torno de 11%. E o mercado de Mato Grosso, que é consumido aqui dentro do estado, que ele subdivide-se basicamente em ração animal, daí a gente está distribuído em todas as cadeias, aves, suínos, bovinos, seja de corte ou leite e outros consumos. E a gente divide aqui em outros, que basicamente começa a ganhar uma importância bastante significativa ao longo dos últimos anos, que é o consumo de etanol. Lá no início a gente pode mudar essa denominação hoje, mas no início era bem pequena essa fatia
e hoje já representa 51% do consumido dentro do a estado. demanda dessas usinas já supera, inclusive, a demanda da própria ração animal. Perfeito. E aí, basicamente, isso gera um link de tudo que é produzido a partir desse grão de milho processado. A gente está falando aqui com o auxílio da imagem da UNEI, que é, a partir do grão de milho a gente tem a produção de etanol, que é a maior fração, com 420 litros, a partir de 1 tonelada de milho. A gente está falando de em torno de 300 kg de DDG, que são os grãos secos de destilaria, que aí basicamente tomam espaço, ou digamos assim, eles têm uma fatia antes do processamento do consumo animal, que o animal, ao invés de consumir milho, ele começa a consumir DDG. Então, seja ele por alta fibra ou por alta proteína, ganha mercado e ganha espaço aqui no estado, mudando as dietas e uma nova fonte de alimento para esses animais. E também um outro resquício, que é o óleo de milho, em torno de 18 litros por tonelada produzida. Por tonelada de grão esmagado. E aí, como eu falei lá atrás, a questão dos 4,5 milhões de toneladas, que é aqueles percentual consumido aqui, se a gente olhasse para os últimos 7 anos, basicamente não tínhamos consumo desse milho esmagado aqui no estado de Mato Grosso. Então, nessa fração de apenas 7 safras, a gente cresceu em 6, basicamente, quando a gente começou na safra de 14 com 200 mil toneladas, um incremento de 22 vezes de tudo que foi consumido. Então, a gente saltou lá de 0,2 para 4,5 milhões. Percebe que assim, uma expansão muito rápida, né? Especialmente nas últimas 3 safras aqui. Aqui 13 e 14, quando começaram os primeiros projetos em Campos de Julho, se eu não me engano, né? E aí começou a expandir para outras usinas ainda naquele modelo flex. Hoje já é possível, comprovado também, economicamente viável, as usinas full e essa expansão gradativa, podendo, como você vai mostrar, chegar a expandir ainda mais, né? Com certeza. E aí, bem como você falou, basicamente esse cenário atual ele é reflexo disso. A gente tem hoje 4 usinas funcionando no estado, 3 delas flex, que ela pode consumir tanto cana-de-açúcar quanto milho, dependendo da operação, dependendo do momento do ano. E uma delas operando com que a gente chama full de milho, que ela só esmaga milho para a produção de etanol. Então, basicamente, essa mudança, a migração, foi reflexo principalmente da entrada dessa usina full de milho, que ela consome uma quantidade muito superior às demais. Sim. E aí, o cenário futuro, que a gente compilou todos os projetos anunciados, todos os projetos que estão na mídia, dessas empresas, iniciativas que já têm uma data, digamos assim, pré-agendada de começar o funcionamento. E aí, no futuro próximo, a gente vai saltar de 4 indústrias de esmagamento para 13, sendo que a maior parte delas operando diretamente com milho. E desse cenário... Uma expansão gigante, né? E a gente tem aqui, por região, a gente está vendo que o Médio Norte, claro, concentra aqui, é o eixo da 163 ali, que tem a maior parte da produção de soja e também, claro, de milho segunda safra do estado, é onde tem concentrado principalmente a instalação dessas usinas. Né? Sim, e é basicamente reflexo, se a gente olhar para isso, onde é que está concentrada a maior produção e onde a gente sempre teve os menores preços de milho praticado no Brasil, digamos assim. Se a gente for fazer hoje como milho é muito independente da questão de frete para formação de preço, a gente está na região mais distante de todos os polos consumidores. Então, basicamente, é um atrativo para as indústrias virem industrializar esse produto ali, mais próximo de um insumo mais em conta. Só para fazer um ponto aqui, você comentou que você está utilizando aqui na apresentação aquelas usinas que já anunciaram na mídia, que já estão com projetos aprovados, ou seja, são usinas que realmente vão sair do papel. Ainda tem aquelas que têm interesse, manifestaram interesse, mas ainda não publicaram isso e não estão com um projeto tão adiantado quanto essas aí. Isso. Esses projetos que a gente compila, eles já divulgaram pretensão de início, volume a ser esmagado, capacidade da fábrica, as intenções. Então a gente compila isso para organizar e ver um cenário futuro para onde está caminhando esse setor. Vamos lá, vamos ver o impacto que isso vai trazer. E aí, basicamente, quando a gente olha isso, então, o mesmo recorte, só que fazendo uma projeção para a próxima safra 19-20 e, digamos assim, para uma perspectiva futura, que a gente não tem a data certa de início de algumas fábricas, apenas de uma safra para outra a gente já tem um incremento de 2 vezes a produção. Então, apesar de ter crescido 22 vezes, o volume ainda é ínfimo e irrisório quando a gente vai comparar de uma safra para outra, que a gente vai basicamente duplicar o volume esmagado no estado, saltar de 4,5 milhões de toneladas para mais de 9 milhões de toneladas. Ou seja, isso aqui já é perspectiva para essa próxima safra, já para o ano que vem. Então a gente vai dobrar realmente já o consumo para a usina de etanol já em 2020 já. Sim, isso é um cenário já
real no estado de Mato Grosso. As indústrias, grande parte delas já vem garantindo estoques, já vem garantindo o produto para esmagar na próxima safra, que a gente considera que, olhando para essa 19/20, é quando esse produto vai estar disponível no mercado. Então vai ser a partir de julho do ano que vem. Então, a partir de julho do ano que vem até junho de 2022, a perspectiva é que a gente esmague com 9,1 milhões de toneladas de milho no estado. Perfeito. Cleiton, vamos fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre histórico e perspectivas para cada região aqui do estado e também de que maneira essa expansão das usinas de etanol tem provocado mudanças na precificação do grão, especialmente, claro, nas regiões em que elas abrangem. Vamos fazer uma breve pausa, você que está nos acompanhando, continue conosco. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. A gente volta rapidinho. Estamos de volta ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre os impactos na cadeia do milho das usinas, da expansão das usinas de etanol produzido a partir do grão, a partir do milho como matéria-prima. Quem está aqui comigo é o Cleiton Gauer, que é engenheiro agrônomo e gestor técnico do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Cleiton, no primeiro bloco você ressaltou bem essa expansão e as perspectivas de uma expansão ainda maior, tanto do número de usinas quanto, claro, consequentemente, da demanda para atendê-las. E aí vamos trazer agora os impactos que isso vai proporcionar em cada região, né? Perfeito. Então, basicamente, tudo que a gente falou vem de encontro que a gente já previa no estado. Então, olhando aqui é uma evolução histórica de 2010 até agora e a perspectiva dos próximos 10 anos da área cultivada de milho no estado. E aí, basicamente, olhando da safra 19, que se passou agora, que a gente cultivou 4,7 milhões de hectares, a perspectiva é que a gente tenha um incremento e alcance em 2028 7,2 milhões de hectares, basicamente puxado aí principalmente pela demanda maior do milho no mercado interno e a produção basicamente também puxada pela expansão das áreas de soja. E aí, quando a gente olha a questão do CAGR, que é um índice que a gente anualiza o crescimento, a perspectiva é que a gente cresça 4,23% ao ano nos próximos 10 anos da área cultivada no estado, principalmente nas áreas do Médio Norte, Oeste e Nordeste do estado. Então aqui, em termos gerais, 2028 a gente está prevendo aí mais de 7 milhões de hectares cultivados com milho aqui no estado. E aí, basicamente, o que isso vai corresponder em produção? Então, né, nessa safra a gente produziu 31 milhões de toneladas, e isso vai corresponder lá em 2028, também puxado muito pelos aumentos de produtividade, questões de tecnologias que vão sendo implementadas ao longo dos anos, alcançando 52 milhões de toneladas de milho produzido em Mato Grosso. Isso convertendo, anualizando o crescimento, um crescimento de mais 5% ao ano. E aí até a gente conversa e brinca que ultrapassaria já a produção de soja nos próximos anos aqui do estado. Um caminho praticamente sem volta, né? E aí, basicamente, olhando aqui, fazendo aquela mesma análise lá do início da oferta e demanda, olhando para onde vai a destinação desse produto, mas olhando quem mais cresceu ao longo dos últimos anos, então da safra 11, 12 para cá, nesse gráfico à minha direita aqui a gente pode ver a questão de evolução de produção no consumo Mato Grosso, a questão do consumo interestadual das exportações. Então as exportações elas continuam sendo importantes, como a gente falou, elas cresceram em torno de 45% do início da safra 2011-12 para cá, a produção cresceu 71%, e aí basicamente também quem dá sustentação, a gente poder olhar na linha laranja, é o consumo dentro de Mato Grosso, que cresceu 238% ao longo desse processo, pautado principalmente nas entradas das indústrias de etanol full de milho e na perspectiva dessas indústrias para a próxima safra. A gente olhar ali o recorte da safra 17-18, quando começou a operar a primeira indústria de etanol de milho. Agora é um avanço impressionante, né? Assim, que proporciona um impacto na localidade onde essas usinas estão instaladas ali para os produtores daquela região, é muito grande, né? Você ter uma expansão tão expressiva assim. Claro que a gente tem uma expansão, né, como você está retratando bem aqui, do consumo como um todo, mas é muito significativo, né? A gente está falando de mais de 200%, mais de 230%. Sim. Né? Ela muda completamente a dinâmica e ela faz um link, se a gente olhar, a questão da evolução dos preços no estado. Então aqui eu fiz um recorte da safra, a partir da safra 14-15,
de como que evoluiu o preço no estado, do nosso indicador composto pelas 17 praças que a gente coleta. Se a gente olhar lá, ele alcançou em fevereiro de 2016, janeiro, fevereiro de 2016, praticamente as máximas, R$ 37,00 a saca de milho. Lá, basicamente reflexo da quebra de safra, que a gente já estava antecipando a entrada do milho da safra 15/16, que a gente quebrou e foi para 19 milhões de toneladas de milho. E aí vimos uma regressiva, basicamente o milho começou a recuar. E aí estimulou o produtor na outro ano, na próxima safra, na safra 16/17, que produziu uma das maiores safras de milho da história, quase pouco mais de 30 milhões de toneladas. E o preço praticamente veio quase aos R$ 10,00, R$ 11,00 por saca na mínima do estado. Mas se a gente olhar para algumas praças, na região médio norte, a gente alcançou abaixo dos R$ 10,00 por saca tranquilamente. Então, e aí a partir disso a gente teve na safra 16/17, 17/18 a entrada dessas indústrias, digamos assim, uma normalização também da produção, que também não foram tão pequenas quando comparadas às safras 16/17, mas a gente começa a perceber que a partir dali a gente teve uma menor oscilação dos preços praticados no estado. Dá uma certa estabilidade ali. Isso, ele diminui a volatilidade do milho. Se a gente olhar de um ano para o outro, de uma safra para outra, lá dos 37 aos R$ 11,00, a gente está falando de praticamente R$ 25,00 de oscilação. E se a gente olha da safra 16/17 para agora, a gente está falando de menos de R$ 10,00 de oscilação de um ano para o outro. Então isso diminui uma certa volatilidade da questão de comercialização e também garante garante a comercialização do produtor, uma certa, não seria uma previsibilidade, mas um risco menor para ele. Pois é, e é interessante até a gente relembrar que você está trazendo aqui dados, né, a partir de 2015, né, quando a gente teve uma oscilação negativa aqui com R$ 11,00, como você bem colocou. Se a gente voltar um pouquinho ali lá no início de quando as usinas estavam se instalando, 2013, 2012, a gente tinha épocas em que o milho estava abaixo de R$ 8,00 ou em torno de R$ 8,00 aqui em Mato Grosso. Até costumávamos dizer que os produtores falavam que você estava vendendo uma saca de milho com preço mais baixo do que um sanduíche, por exemplo, né? Ou seja, era muito prejuízo, você realmente pagava para trabalhar. E aqui você tem essa expansão da demanda, possibilitando aí um risco menor, né? E preços aí até então remuneradores, né, Cleiton? Isso, ele contrabalanceia basicamente aquela demanda que a gente tem basicamente da exportação. Então, com essa demanda de Mato Grosso já atuando de uma forma mais significativa, tem uma certa competição por esse produto e isso acaba beneficiando o produtor na busca por maiores preços. Perfeito. E aí, olhando então como é que a gente está a perspectiva da próxima safra, esse preço já vem auxiliando a questão da comercialização. A gente está falando da próxima safra em torno de 41%, 42% já do produto comercializado, enquanto que nas safras passadas, na média histórica, a gente estava na casa dos 24, 25% a 30% comercializado. Então esse preço vem favorecendo, digamos assim, a questão de comercialização. E aí, basicamente, a gente tem uma certa... isso traz também reflexos para a questão da comercialização de insumos. Quando a gente olha para a questão histórica, a gente está falando de, hoje, comercializado aproximadamente 70% dos insumos já comercializados. Então, já o produtor já se precaver, já começa a antecipar, comercializa esses insumos para a próxima safra, principalmente travando custos. É um número muito antecipado, está muito antecipado, um volume muito antecipado, 70%, ou como que andaria na média aí? Na média ele estaria um pouco abaixo, mas ele é um número em torno de uma casa de 5% a 10% acima da média histórica. Entendi, mas mostra que o produtor está cada vez mais preparando o terreno, preparando ali as compras também com antecedência. Vamos passar para a próxima tela então, Cleiton? Custo de produção. Isso, e basicamente tudo que a gente está falando aqui, esse cenário é animador, mas ele ainda traz bastante preocupação, porque o produtor, se a gente olhar para a questão de evolução histórica de custos e, digamos assim, receita bruta, a gente está falando do maior custo da história de produção de milho do estado, está falando de custo de R$ 3.000 o hectare, enquanto que a gente está falando da maior parte advindo da questão de insumos, que aí a gente está falando metade, basicamente, dessa fatia vem dos insumos e outros custos de produção, cooperação com máquinas, armazenagem, transporte. Então, apesar do cenário vir melhorando a questão de preços também, que a gente observa que vem melhorando ao longo dos anos, O custo tem acompanhado, às vezes com passos até mais largos, né?
Com certeza. E aí, fazendo essa evolução histórica de custo de produção, produtividade e preço, ó, o preço a gente percebe que o preço melhorou nas últimas safras. Então a gente está falando de uma evolução de 50% no aumento dos preços aqui. na linha cinza, enquanto que o custo de produção saltou 122% no mesmo período. Então o cenário, a gente olha no gráfico da direita, aqui a questão do preço ponderado pela comercialização em verde, que mostra que é o preço recebido, digamos assim, por todo o volume comercializado do produtor, vem melhorando ao longo das safras. Como a gente falou da safra 17, 18 para cá, diferente do que a gente viu lá na safra 16, 17, com a questão de super safra, o milho indo abaixo dos 10, basicamente quase 10 reais, ele veio evoluindo, veio melhorando e a gente já está, digamos assim, no melhor preço comercializado historicamente. Mas isso não significa uma margem melhor, não significa uma atividade que esteja remunerando. O custo subiu. Com certeza. E aí mostra basicamente o desafio do produtor sempre estar de olho nisso dentro da porteira. Vamos lá para o campo agora. E aí, basicamente, uma análise final aqui, trazendo a questão da evolução da semeadura do estado de Mato Grosso, que basicamente vai dar reflexo na nossa semeadura de milho. Então, na última sexta-feira, o estado alcançou aí 40% semeado. A gente está falando muito próximo um pouco acima da média histórica, um pouco atrás da safra passada, que foi excelente, as chuvas antecipadas e propiciaram esse aumento, mas o ritmo, o fluxo de semeadura vem tão rápido quanto na evolução de semana para semana. E aí a gente traz a questão, a gente faz um cálculo de acompanhamento, então como que foi essa semeadura, como está evoluindo essa semeadura no estado, uma perspectiva para as próximas semanas de evolução, e aí eu coloquei aqui que é o gráfico, a linha em verde é dessa safra, e a linha em amarelo, basicamente a gente está olhando para a safra passada. Então, apesar de ela estar um pouco atrás, ela segue muito bem o ritmo. A gente estava até conversando lá no início as preocupações dessa safra, a preocupação disso que trazia para a evolução histórica. Mas quando a gente olha a questão de previsão de colheita, que esse potencial vai nos deixar, da mesma linha em verde ali em meados de janeiro, cruzando com a própria evolução da colheita de milho, da colheita de soja da última safra, a gente percebe que a gente vai ter uma janela, digamos assim, pelo menos quase 90% aí deve ficar dentro da janela. Isso, olhando para a safra passada, a gente quase que 90% ficou dentro da evolução, e a janela, se a gente não tiver nenhum impacto significativo com chuvas na colheita, a gente pode sim ter uma janela ainda propícia para a semeadura de milho. Então, perfeito. Essa evolução de semeadura de soja vem nos dando um reflexo bastante significativo lá para janeiro. Cleiton Gauer, obrigado pela sua participação, excelente apresentação aqui, trazendo todos os desdobramentos, perspectivas e também trazendo agora a possibilidade agora de um plantio muito grande dentro da janela ideal, isso é muito importante para os produtores. Quero só fazer uma ressalva aqui, o Ricardo de Dourados está participando aqui, mandando mensagem para a gente, não vamos conseguir responder aqui, Ricardo, mas não vamos deixar você em dúvida não, daqui a pouquinho a gente manda a resposta diretamente para você aí. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem.